Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag, o seu podcast preferido. Eu sou o Luiz Gonçalves e se você não fizesse bugs, você não precisaria estar corrigindo nenhum deles. Eu sou o Renan e como assim bugs e qualidade de software? Eu não conheço isso daí. Eu sou o Paulo e o meu software eu a garanto. Eu sou o Alex Villanova e assegurar a qualidade é o que há. Nossa! Com essa piada aí o cara já pode assumir o podcast agora. É teu, Alex. E seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. Se você não quer ouvir os recados da semana, você pode pular para 8 minutos e 40 automações. E o evento da semana, que está chegando aí agora, no dia 21 a 24 de agosto, é um dos eventos mais completos do ano, é a Agile Trends Gov. Então, basicamente, é um evento onde tem muito conteúdo sobre métodos ágeis e Agile como um todo, né? Voltado a projetos do governo ou melhorias da sociedade. É um evento muito legal, tem muita atividade, são 16 trilhas. Tem muita pessoa da comunidade, assim, de todo o país que está indo lá em Brasília, na Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio. Acesse o site deles, é o agiletrendsbr.com. Você vai ver que o conteúdo é muito rico, é muito maneiro. Dá tempo de se inscrever, dá tempo de montar uma caravana. E quando você estiver lá nesse evento, manda pra gente uma foto aí, marca #podtag pra gente acompanhar e que você veio pela essa indicação, porque esse evento vai ser show de bola, sempre foi. E é isso aí. E a dica do podcast da semana é um podcast que eu tô maratonando e é muito engraçado. Tirando aí o foco de tecnologia, o nome do podcast é Eu Tava Lá, é coordenado pelo Brian Rizzo. Ele faz o seguinte, ele pega e liga para algum convidado, liga mesmo, né? E bate um papo sobre uma coisa muito aleatória. É muito engraçado, as pessoas contam besteiras que fizeram na vida delas ou situações engraçadas que elas vivenciaram. É muito bacana, geralmente ele convida pessoas famosas, assim, na internet, no YouTube ou de outros podcasts. É muito legal. O site é o eutavalá.com.br e eles também são destaques lá no Top Podcast Brasil. Então vai conhecer esse conteúdo, eu particularmente tenho gostado bastante, espero que você também goste. E um grande abraço aí para o Brian Rizzo. Caraca, alguém tá me ligando aqui. O Burda. É o Brian Rizzo. Sério? Meu Deus do céu. Mano, você tem que pôr isso no podcast. Calma. Você ouvinte que não tá entendendo essas risadas de idiota, o Renan acabou de me ligar. São 11h57 da noite pra fazer essa piada, velho. Meu Deus. Cara, eu tô chorando aqui. Ai, meu Porra, Deus do céu, cara. o cara nem combinou isso comigo, mano. Você também. Então é isso aí, ó. Brian, se tiver ouvindo aí, você já tem alguém pra ligar. Liga pro Renan, cara, e incomoda esse cara, velho. Meu Deus do céu. Vamos pra hashtag dos ouvintes que a gente ganha mais. Primeiro, agradecer a você que tem ouvido o podcast e tem comentado na Castbox, tem comentado nas redes sociais, tem nos dado feedback em todos os agregadores. Muito legal a gente ter acompanhado e como o Renan falou ao longo do episódio que você vai ouvir aí, eu tenho respondido todos os comentários, positivos ou negativos, porque o importante é entender o que você ouvinte está achando no nosso episódio. Agradeço também ao pessoal que comentou lá no LinkedIn do Fusca e no nosso LinkedIn, agradecendo não, né, mas parabenizando o episódio. Foi muito bacana, é uma verdadeira aula. Pega e escuta, é o Tag Show número 1 com o Wagner Fusca. Foi um episódio sensacional, foi realmente, como muitas pessoas disseram, foi uma aula sobre agilidade. Então pega e escuta lá e agradecemos vocês por esses feedbacks. Cara, e só ressaltar que o Fusca, cara, é uma pessoa sensacional. Vale a pena ler sobre ele tem muito conteúdo que você encontra na internet, nas páginas oficiais dele. Acompanhe ele nas redes sociais, que ele posta muita coisa bacana, que vale a pena você parar pra ler. Então, é uma puxada de sardinha assim, porque o cara é sensacional. É isso aí. Então, Fusca, eu tenho certeza que ele tá ouvindo a gente aí de novo.
Fusca, muito obrigado por ter gravado conosco e todo mundo vai conhecer o Medium dele, vai conhecer os repositórios dele, vai assistir as palestras porque esse cara é realmente sensacional, como a gente estava falando. Também queremos agradecer especialmente o pessoal do Curitiba TI, vocês já sabem da nossa parceria com o Recrutatec e essa parceria está crescendo em outras áreas também. Muito possivelmente o PodTag vai estar mais ativo na comunidade aqui de Curitiba. Você já tem ouvido algumas startups também que a gente tem convidado, tem participado através do Tagueando, e nós temos crescido graças a você ouvinte, e agora o pessoal do Curitiba TI que tem demonstrado um apoio muito bacana para nós e para a nossa comunidade. Então fica nosso agradecimento aí para o Wellington, que coordena essa comunidade também. Então, o nosso abraço especial aí para vocês. E eu queria agradecer o pessoal da Impulso Network também, é uma comunidade muito legal de desenvolvedores de todo o Brasil. Também vou deixar o link aqui para vocês conhecerem aqui embaixo. E o pessoal tem dado um apoio muito bacana, vocês vão ver nos próximos episódios. Então a gente agradece muito, tem muita gente lá que tem comentado sobre o nosso podcast, que falou, eu já ouvi o podcast de vocês, eu conheci através do episódio, sei lá, da List, já ouvi sobre o episódio lá de Clean Code. A conta azul. É isso aí, o pessoal tem dado um feedback muito legal. Então, agradeço a toda a comunidade de mais de 1.500 desenvolvedores que tem lá. Obrigado por esse feedback e por nos ajudar a levantar o PodTag, que é um projeto bacana, é um projeto sem fins lucrativos, e ter esse apoio da galera aí realmente nos motiva a fazer episódio legal. Tanto que agora é sexta-feira, meia-noite, a gente está gravando. E então, agora falar da nossa própria comunidade, né? Que oficialmente está lá no Facebook. Agradeço a todos vocês que têm interagido conosco. Nós temos colocado algumas ideias, algumas sugestões, e vocês têm sido bem proativos em nos ajudar. Então, entra lá, facebook.com/groups/podtag. Entra lá, é aberto para qualquer pessoa. E também deixa lá sua sugestão, seu comentário, sua crítica, seu xingamento e qualquer outra coisa que você quiser deixar lá. E o cupom da semana aí, a gente acabou de falar da comunidade Curitiba TI, que estão organizando um evento que é o Recrutatec. É um evento show de bola, tem trilha de empreendedorismo, tem trilha de tecnologia, recrutamento. É um evento muito bacana. E olha só o que esse evento vai oferecer para o pessoal aqui de Curitiba e região que for participar. São 3 meses de uma trilha exclusiva na Lura. Então você não vai pagar nada para ter acesso aos cursos que eles oferecem lá do Grupo Kaelon, que você já conhece aqui. A gente já fez bastante propaganda deles aqui, né? Então, 3 meses gratuitos para quem estiver no evento, além de diversos brindes que vão ser distribuídos, o coffee break e, com certeza, muito conteúdo bacana. E nós estaremos lá fazendo a cobertura do evento ao vivaço para você. Então, faz o seguinte, entra lá no site Recrutatec, compra lá teu ingresso e usa o cupom PARCERIAPodTag, que você vai conseguir 10% de desconto imediatamente. Já vai receber um e-mail ali com qual trilha você quer seguir, qual é o teu tamanho de camiseta. É bem bacana e já você está inscrito automaticamente nesse evento que vai ser show de bola. E só corre lá porque as vagas são limitadas, não é mesmo? É isso aí, já estamos caminhando para o último lote, então aproveita antes que o preço suba e você tem esse desconto, mas o preço subindo, né? Então faz o seguinte, vai lá curtir esse evento porque é muito maneiro e vamos para esse podcast porque hoje o papo tá tão legal que a gente vai começar a escrever até um código mais bonito daqui para frente. Bom, primeiro, Alex, agradeço por você estar mais uma vez conosco. Para o ouvinte que não conhece o Alex ainda, ele gravou conosco um episódio sobre AdSense, monetização e outras formas de ganhar dinheiro com conteúdo. Então entra lá no site, podtag.com.br, e vai ouvir o episódio que a gente gravou com ele com o Anderson. Show de bola. Então, Alex, agradeço por mais uma vez você estar disposto a gravar conosco. E eu já vou começar perguntando aí sobre o tema. O que é, então, qualidade de software? Primeiramente, eu agradeço de estar aqui de volta, participando desse incrível podcast. Antes da gente entrar em qualidade de software, a gente precisa entender o que é um software, ou até mais longe ainda, o que é um produto, tá? Então, antes de Revolução Industrial, essas coisas, a gente tinha alguns produtos que eram feitos à mão,
eram feitos alguns produtos, era um sapato, era costurado ali na mão e tal, mas nada tinha uma qualidade evidente, sempre tinha que estar refazendo as coisas. Então Ford, que até é muito comum na administração, se ia falar de Fordismo, criou uma metodologia para criar carros onde você tem pouco espaço para se locomover na fábrica, né? Os funcionários, cada um faz uma etapa do processo e faz o que chamam de produção em massa, né? Todos os carros saem iguais, da mesma cor, do mesmo tamanho. Se algum tiver defeito, vira lixo. Isso era muito comum. Todas as indústrias pós-revolução industrial aí começaram a se utilizar desse processo, porque era mais rápido de produzir e relativamente barato. O problema é que tinha muita perda de material, enfim, se tem algum elemento do produto que não está de acordo com como ele deveria ser, algum problema no motor, um parafuso solto, coisa assim, o carro era descartado. Não dava para ter um reaproveitamento. Eu achei que você ia falar que esse processo tinha muita perda humana. Pode ser também, né? Eis que a gente entrou na Segunda Guerra Mundial, seres humanos, né? E os japoneses, especificamente um sujeito chamado Eiji Toyoda, que é o fundador da Toyota Motors, ele visitou a fábrica da Ford e tal para conhecer o processo, e ele achou que aquele processo não se enquadraria num cenário Japão pós-Segunda Guerra. Eles precisavam gastar pouco na produção e economizar também com sobras e, enfim, evitar perda de material, que é um custo desnecessário para a Toyota, né? Então foi criado o sistema Toyota de produção, que ao invés de fazer em massa como era na Ford, eles resolveram focar muito em qualidade e desfocar em quantidade. Então, cada carro que era produzido pela Toyota era extremamente verificado. As peças, tinha que solicitar o carro, o que quer no carro, o que precisa, o que não precisa, para eles comprarem as peças, verificarem as peças e aí montar o carro. Então, demorou um tempo para o comprador ter o produto, mas ele vinha 100% garantido pela Toyota e tinha lá anos de garantia mesmo, de devolução e tudo, se caso desse algum problema, porque eles corrigiam nesse sentido. Então, houve-se uma perda, óbvio, de quantidade, então eles vendiam menos, só que houve uma perda também de jogar dinheiro fora com coisas que estavam dando problema. Então, eles não tinham mais essa questão. Tanto que a Toyota, até hoje, uma das empresas que é referência em qualidade no mundo. Acho que é a maior, inclusive. Se vai falar de carro e quer falar de qualidade, os carros da Toyota, eu já ouvi dizer por mecânicos que é carro só trocar o óleo e os discos de freio. O pessoal daquele país que tem uma tal torre e 3 cores na bandeira deveria aprender com eles. Deveria aprender, exatamente. Eu sofro isso na pele. Então, a qualidade ela começa a entrar na administração, na administração teórica como algo muito importante. Então, as empresas, a partir da introdução da Toyota no ramo de qualidade, começaram a querer cobrar mais qualidade de seus fornecedores. Então, foi sugerido por grandes nomes da administração. Então, a qualidade ela aparece na administração para resolver problemas de uniformidade, começou a se criar pela Toyota diferentes modelos, no que a Ford tinha só um modelo de carro de uma cor só. Na Toyota o cara podia montar o carro do jeito que ele quisesse, com a cor que ele quisesse. Então você tem um foco muito maior no seu cliente, entregando o que o teu cliente quer e não enfiando no teu cliente o que você está fazendo. É uma coisa muito mais customizada. Muito, muito customizada. E também, para um cliente, eu, por exemplo, prefiro comprar algo sob demanda que me atenda totalmente do que uma coisa que está todo mundo usando que me atenda parcialmente, né? É um gasto um pouco maior, mas ele é totalmente otimizado para mim, como pessoa, como empresa,
ou como cliente mesmo. Então, a qualidade ela é um sinônimo de padronização e de uniformidade. O que isso quer dizer? Padronização é realmente manter um padrão para não fugir também, começar a inventar moda e o negócio começar a desandar sem ter feito alguns testes beta antes e tal. E a uniformidade é se o que eu estou entregando para o meu cliente é o que o meu cliente quer. Isso é muito importante para qualquer empresa, seja de serviço ou seja de produto, né? Eu acho que no nosso contexto aqui a gente pode entender que o serviço também pode ser um produto, se você pensar num sistema SaaS ou algo assim, na verdade é um produto, mas que faz um serviço. Então, softwares em geral, sistemas, são um produto, todos, né? E sendo um produto, eles precisam ter qualidade. ISO, que é a instituição de normas mundial, ela criou lá vários itens falando sobre qualidade, conformidade e etc. Então, inclusive, para você gerar um produto, você precisa ter um certificado de qualidade desse produto. Então, foi agregado pela teoria da administração que toda empresa deve ter uma equipe de qualidade focada em manter a qualidade do serviço ou do produto que está sendo entregue. Com isso, foi criado um certificado de qualidade e empresas que compravam ou pessoas compravam esse produto começaram a cobrar das fornecedoras esse certificado de qualidade. Então, é porque a empresa pode falar assim, eu tenho a qualidade aqui, não sei o que, dentro da minha empresa e tal, mas como é que eu provo isso? Né? Então, tem que ter um documento relacionado, que tem uma equipe especializada para testar a qualidade. O que a gente sabe que, na prática, isso pode ser meio mascarado, pode ser facilmente mascarado. Às vezes eu trabalhei em lugares assim que o certificado era assinado, a pessoa nem via o que estava acontecendo, só assinava o certificado e mandou para frente. O que não deve ser feito, né? Porque gera um produto com uma qualidade, gera uma entrega insatisfatória para o cliente e pode gerar uma confusão e custo. Porque tudo se resume, a qualidade em si se resume assim: eu vou investir um dinheiro para minimizar problemas que meu cliente possa identificar, porque se ele identifica o problema, o custo para mim é muito mais alto do que o custo com qualidade. Sim, sem sombra de dúvida, né? Você tá envolvendo aquela questão de você mostrar valor pro cliente, né? Se você mostra que tem uma qualidade inferior e o cliente que percebeu isso, você acaba denegrindo a imagem da marca, o produto, de uma forma geral, né? Você tem um produto da China, não que a China seja ruim, tem algumas marcas que são boas, mas ou Paraguai que seja, e um produto com uma marca, uma Nike ou uma Bike, uma marca de meias que nunca ninguém ouviu falar, parecida com a da Nike. A Bike vai rasgar em 2 semanas. A da Nike dura bem mais porque eles têm uma equipe de qualidade, certificado de qualidade, devolução, garantia de 1 ano para você devolver, enfim, N coisas. A nível de sistema, isso quer dizer que quanto mais longe são encontrados bugs dentro do sistema, mais demorado é para encontrar os bugs, mais caro fica. Então, a gente tem várias etapas que o QA entra, inclusive isso está sendo uma mudança no Brasil, ultimamente, com a metodologia ágil e tal, mas antes eu tinha uma etapa que era de QA, no modelo cascata tradicional. Então, tinha lá a concepção, o analista criava a documentação, essa documentação ia uma cópia para o QA, e uma cópia para o desenvolvedor. O desenvolvedor escrevia, o QA escrevia os casos de teste e testava, achava um monte de problema e ficava num looping ali até resolver todos os problemas. Ia para frente, dava retestada em tudo, ia para a produção. Problema disso: o que está indo para o desenvolvedor e o que está indo para o QA pode ser meio ambíguo, né? Não que seja ambíguo, pode ser discordante. A interpretação de um pode não ser a interpretação do outro, enfim. O botão tem que fazer isso, o QA pode entender alguma coisa, o desenvolvedor pode entender outra. Acontece. A metodologia ágil veio e tenta minimizar esse tipo de situação. Então, como é conversação e tal, o QA ele tem que estar, não só o QA, mas toda a equipe tem que estar interagindo desde o início, né? Principalmente o QA é o cara que fala que o produto, ele sabe, conhece bem o produto que está sendo desenvolvido e sabe o que precisa ser entregue para o cliente. Ele que vai validar isso. Então, é uma peça, hoje em dia, fundamental para o desenvolvimento de sistemas. Basicamente, se um cara está entendendo uma coisa e o outro outra coisa, bota os caras para conversar, né? Vamos se resolver aí. É que nem namoro isso daí, ó.
Tem que sentar e conversar pra todo mundo ter a mesma visão da coisa. Vocês, como são de desenvolvimento, vocês conhecem teste unitário, enfim, teste unitário geralmente feito pelo desenvolvedor localmente na própria máquina, e você vai trabalhando naquilo ali, resolvendo alguns bugs que você mesmo encontra, depois vai para uma etapa de testes mesmo, que o teste manual faz, aí ele minimiza alguns bugs, teste de serviço, minimiza outros bugs. Então, o QA ele é um filtro de porcaria que pode ir para produção. Digamos assim, o QA tem a capacidade e o dever de minimizar os riscos de um usuário detectar um bug no software. Exatamente. Por quê? Um bug que é encontrado na etapa de teste unitário, que é feito pelo desenvolvedor, ele praticamente não tem custo, porque ele é resolvido ali. Quando ele vai para QA, ele já tem um custo de tempo e de 2 recursos, que é o do QA e do desenvolvedor. Quando ele sai do QA e passa por uma nova etapa, que o PO está validando, coisa assim, ele já tem um custo de tempo de 3, porque vai ter que repassar para o desenvolvedor, repassar pelo QA e repassar para o PO. Então, e hora é gasto também que a pessoa tem, né? E se vai para o cliente, o custo é muito maior, porque tem que voltar, criar uma nova sprint, colocar as coisas lá, passa por todo o processo de novo, e ainda corre o risco de perder clientes por conta do problema que foi encontrado em produção. Então a qualidade ela tem que estar desde o início, que ela tem que estar presente desde a concepção ali da ideia do que vai ser feito até a entrega e beleza, está funcionando em produção sem problema nenhum, a gente garantiu a qualidade, estamos cumprindo tudo, está funcionando bem, né? O que a gente tem pelo teste em si, o QA vai cobrir o quê? Se todos os requisitos funcionais e não funcionais do cliente estão cobertos, estão funcionando. E se alguma coisa que não deveria estar funcionando, está funcionando. Então o QA, ele além de testar o software e ver essa questão de bugs, ele tem o dever de também ver se o software está adequado para o cliente, se as visões estão batendo. Isso é uma coisa que acontece muito errado normalmente na indústria, né? O desenvolvedor pensa de um jeito, o cliente fala com o comercial fala com o desenvolvedor, e no fim o que é criado é mais ou menos o que o cliente esperava, e não exatamente igual. E o QA, pelo que eu entendi até agora, ele entra justamente para conseguir alinhar essas coisas, né? Conseguir trazer o cliente mais próximo do desenvolvedor. Exatamente. A função do QA é, tanto além de garantir coerente, é de explicar, interagir com todo o time, inclusive PO, e se for necessário, marketing ou quem for necessário, para estar todo mundo sincronizado e com a mesma ideia sobre o produto final. Mas daí, Alex, nesse sentido, o QA está mais próximo do desenvolvedor ou está mais próximo do usuário, do cliente? Eu achei do usuário final, né? O QA pode ser considerado como o usuário final. Tá? O time de teste ali a gente faz e passa para eles. Qualquer coisa pega no teste. Mas o QA ele está validando o que o cliente estaria fazendo, entendeu? E não só o que ele está fazendo, o que ele vê também, o que ele vê, e se não agrega valor, não tem por que estar existindo, né? Então essa é uma cultura que tem mudado no Brasil em si, no mundo já é mais bem trabalhado isso, mas no Brasil a gente tinha um certo receio de, o cara do QA é um programador que não deu certo, ele só vai testar e foda-se. A gente vai passar ali, vou desenvolver qualquer coisa, não preciso testar porque tem o time de teste para fazer isso. Eu desenvolvo, passo pro time de teste, ficou achando bug, mas na minha máquina funciona, o problema é teu. É sempre assim, né? É sempre assim. É aquela velha história, você coloca lá no Chrome tal versão, funciona. Se você usa Firefox, qualquer outro navegador, o problema é seu. Eu conheço muitas empresas que têm sistema que só funciona no Chrome. O pessoal que usa AngularJS costuma fazer esse tipo de coisa. Meu Deus do céu, cara. Essas citações do ano passado aí, do século passado aí. Não, mas o Brasil tem tomado, assim, eu digo o Brasil, o país, assim, as empresas brasileiras têm tomado uma postura de começar a olhar com outros olhos para o QA, né? Então, agora eles entendem que uma peça fundamental para entrega de valor ao cliente. Eu sei um pouquinho do assunto, mas eu não sei fazer na prática direito, não. Isso é triste. Então, aí a gente tem um problema, principalmente em desenvolvimento de software, que é muito índio para pouca mão de obra ali,
para pouco recurso e acaba extrapolando. Aí eu já vi assim no modelo cascata a gente sempre tinha 3 fases de testes, que era a fase de testes de unidade, que testava alguns componentes na tela sozinhos, teste de integração de sistemas e teste de aceitação de usuário. Eu já vi muitas vezes de acontecer esses testes aqui unitários estão falhando e tal, bug, mas é coisa simples, passo para o desenvolvedor arrumar, beleza. Aí é para teste de integração, sei lá, tinha 3.000 testes para testar e 80% estava dando bug. Passa para o AT e a gente resolve o AT, porque o AT vai, como é aceitação de usuário, vai testar as 2 etapas, só que fica muito mais caro. O ideal é que chegar nos testes de aceitação de usuário e não ter bugs, pelo menos não bugs críticos, né? Eu já vi muita gente assinando certificado de integração, passou todo o teste de integração, assina o certificado e passa para o AT lá. E o AT enche de bugs, gera um custo muito alto, atrasa o projeto, e vira uma loucura. Isso acontece bastante. Acontecia, né? Na metodologia, essa questão de testa aqui, não sei o que, não. É a história ali, a história passa pelo QA, o QA valida, vê se está de acordo, verifica nos ambientes que tem que verificar, passa para o PO, só o PO, a função dele não é fazer todos os testes do sistema, ele é só olhar o mais grosso, assim, né? Os mais importantes. Então ele não vai ficar fazendo teste a teste, que nem eu falei, o QA ele tem que pegar coisas que não deveriam estar funcionando no sistema e coisas que estão funcionando no sistema. O PO não vai validar isso. Isso quem tem que pegar é o QA. Isso não pode acontecer em produção. Eu já consegui emitir uma nota fiscal emitida num sistema de produção. Sabe? Ela já foi emitida, eu consegui editar ela. Isso não devia acontecer. O QA tem que pegar esse tipo de coisa. Exige treinamento, exige tempo, existe um trabalho burocrático de criar toda uma estrutura de testes e tudo. Existe um trabalho braçal, que é de testar. Existe um trabalho de comunicação, de entendimento, interpretação. É uma das posições que tem muitas coisas a fazer e muitas vezes é visto como é o cara que testa. Mas é muita coisa. Tem muita coisa relacionada a PO, cliente, principalmente, que é o foco, né, do QA, é garantir que o cliente está satisfeito com o produto e que está minimizando as coisas. Então tem que conversar com o desenvolvedor. Tem desenvolvedor que é ok, que não, beleza, você está certo, eu vou resolver isso. Tem desenvolvedor que não, porque não, o problema é seu, isso aí não sei o que, vira uma bola de neve. É o usuário que é burro. O usuário tem que estar assim, que a gente fala de teste do macaco, não sei se já ouviram falar, é uma etapa de testes onde a gente começa a mexer no sistema de forma aleatória. O Netflix tem uma ferramenta que faz isso, né? Testas aleatórias, não sei o que, blá blá blá, pra se alguma coisa não vai dar alguma coisa, entendeu? É abrir o sistema e bater no teclado que nem um macaco. É implantar o caos na porra toda. Exato. Aí tem testes de performance do sistema, tem teste de carga. O teste de carga é basicamente aquele DOS no sistema para ver o quanto que ele aguenta de acessos simultâneos. Derrubar um servidor e ver como que a aplicação se comporta, né? Se ela continua funcionando, né? Exato, o ideal é assim, a gente tem um parâmetro, limite definido pela arquitetura de quanto que o nosso servidor aguentaria. Aí a gente faz os ataques de DDoS até passar desse valor e ver o quanto que ele aguentou, para ver se está de acordo ou não. Inclusive, quando rolou aquele problema com o Mega Upload há muito tempo atrás. Agora você tirou das catacumbas, né? Exato, Mega Upload. Rolou lá o problema com a RI, aí a Anonymous fez um programinha rapidinho lá, jogou no Twitter para quem quisesse ajudar, espalhou no mundo inteiro e ficou mais de 2.000 pessoas em casa fazendo ataque de DDoS no servidor do FBI, até derrubar. E derrubou em, acho que 2 horas, 3, assim, derrubou o servidor do FBI. Eles tinham até uma página, né? Quando você entrava, ela começava a crashar as coisas. Ela começava a fazer request. Eles criam várias, né, formas e passam só a derrubar o negócio. Sim, Alex, e você estava falando aí sobre as várias responsabilidades que o pessoal de QA tem, né? Aí me veio a pergunta, assim,
Na empresa que você trabalha, que tamanho que tem essa equipe, assim, de QA? Essa é uma boa pergunta, porque eu fiquei pensando também O meu time tem um QA para cada desenvolvedor. Porra. que não é o desenvolvedor do lado. Sim, alguns são, alguns não, né? No desenvolvimento estão contratando gente, fazendo isso que e tal, e o de QA tá sempre ali porque tem que ter. Entendi. Mas acho que isso seria aí uma tendência que está começando agora, né? Acho que assim, provavelmente a empresa que você trabalha tem investido nisso e conseguiu disponibilizar aí um QA para cada desenvolvedor e vice-versa, né? Um desenvolvedor para cada QA. Mas acredito que não é a realidade de todas as empresas, né, cara? Acho que não é realidade nenhuma, é uma utopia onde eu tô. Parece a tal da conta azul que tem um monte de cara para user experience. É uma realidade que o mundo está se moldando agora, né? Essa atenção mais pro usuário, pra interface. Exatamente, isso mesmo. Então, a gente tem QA e o desenvolvedor trabalhando lado a lado, QA para cada desenvolvedor, porque o QA também desenvolve. Hoje em dia, assim, é difícil você achar vagas, por exemplo, relacionadas a testes manuais. Eu realmente não vejo há muito tempo vagas relacionadas a teste manual, porque tudo é automação, então automação é desenvolvimento. Aquele negócio de QA é o desenvolvedor que não deu certo, não funciona porque o QA está desenvolvendo também, automatizando. Muito trabalho, né? Até para manter isso. A automação é o mesmo custo de qualidade. Então a gente tem um custo de desenvolvimento da automação para fazer a regressão do sistema, mas tem um ganho de performance no futuro a médio prazo. É uma coisa que não tem como ficar sem, cara. Se é uma ferramenta que tem um desenvolvimento contínuo, que nunca para de ser desenvolvida, que é a grande maioria dos casos, esse tempo e dinheiro que você está gastando hoje desenvolvendo essa toda questão de QA, no futuro você vai colher isso, não tem como negar. Tem que ter. Assim, aí tem que fazer, tem a pirâmide de testes que ela mensura a quantidade de automação em cada parte do sistema. Então tem automação de UI no front-end, tem a automação de serviço, né, por um dos módulos de serviço, e tem a automação de teste unitário. O teste unitário geralmente é feito com algum framework dentro do próprio desenvolvimento. Acho que tem o JUnit pro Java, não conheço muito bem as outras linguagens, mas... Tem pra Python, tem pra quase todos, eu acho. Com certeza tem alguma coisa relacionada ao teste unitário. Geralmente é o próprio desenvolvedor que faz esse tipo de automação. Essa é a que mais pega bug e evita ir para frente. Aí a gente tem o de serviço, que acho que dá para dizer que ele pega 70%, 80% dos bugs. E o tempo de execução dele é de, sei lá, 10 minutos. Uma automação de front você leva 4 horas. Então tem um ganho de performance muito grande aí. E o que é 4 horas para teste de front automatizado, você demora 4 dias para testar manualmente. Então é um ganho a cada etapa grande de tempo, de performance e de tempo de resposta e de entrega. Então, se você faz teste manual, demora 4 horas para você fechar os testes manuais. Aí tem que abrir bug, tem que não sei o que, e mesmo assim você não garante que está pegando tudo. 4 dias testando, vamos supor. Aí você automatiza o front-end. Esse front-end, os 4 dias, se resume, é um ganho absurdo já. Então, 4 horas você espera para ver quais os bugs que vão ter na cobertura do front-end para você cobrir o sistema. Beleza, problema. No front-end você não sabe exatamente onde que é o problema. Se é no front, se é no back, se é banco, qual que é o problema. Você só sabe que tem um problema num fluxo X. Né? Tem a evidência lá, deu uma mensagem de erro, você tem que tratar isso. Aí você tem os testes de serviço, que de 4 horas vai para 10 minutos. Se for muito serviço, talvez até menos. Sei lá, um Postman da vida, pode fazer isso tranquilamente. Aí a ideia é o quê? Passar primeiro os testes unitários, né? Que é direto na aplicação. Os testes de serviço que rodam em 10 minutos, aí você já filtra o que é back e o que é front. Se tiver algum bug nos testes automatizados de serviço, é back. Aí arruma esses caras aí, sobe de novo, aí roda, beleza, passou tudo nos testes automatizados de serviço, aí roda de front. Se tiver alguma coisa pegando, aí é só front, a gente tem certeza que é só front-end. Então tem toda umas etapas para fazer isso, para ganhar performance. Então, primeiro as mais rápidas e filtrando onde que são os problemas para serem resolvidos mais rapidamente também.
Alex, você tem comentado aí um pouco do lado do QA, né? Como que funciona, o método de trabalho, assim. Mas eu queria que você pudesse comentar como que o time, né, o desenvolvimento e as outras áreas na parte de tecnologia, quais são os conselhos que você dá para que todos pensem na qualidade de software, não só na parte de testes, né? Precisa pensar ali em testes unitários e tal, mas algumas atitudes, algumas boas práticas podem ser tomadas para assegurar a qualidade do software. O que facilitaria a sua vida como que é? Isso é muito importante. Então, evitar ambiguidade na interação entre o time. Esse eu acho que é o ponto-chave para a qualidade. Então, chegou o requisito do cliente de um jeito, ele tem que ser a mesma coisa para todo mundo e tem que ter certeza de que é o que o cliente está querendo, entendeu? A estrutura de criar histórias na metodologia ágil facilita muito isso. Tem o Behavior Driven Development, que é desenvolvimento baseado em comportamento. Ele tem uma estrutura de linguagem alto nível e ele, se bem escrito, ajuda muito nesse sentido, porque ele tem uma linguagem muito alto nível e ele é muito claro, muito simples. Então, qualquer um que olhar aquilo vai conseguir entender exatamente o que quer dizer. Não tem ambiguidade, não pode existir ambiguidade quando é escrito uma história. Então, isso faz parte da comunicação do time. Qualquer dúvidas e coisas assim também é conversar, né? Você vai lá na mesa do cara, tô pensando aí, você acha que é desse jeito que tem que fazer? Não sei, vamos sentar e conversar, a gente não chegou no consenso, vamos falar com o PO, acho que é desse jeito, não sei o quê. Tem que interagir. Eu acho que é o ponto-chave mesmo, assim, não tem como fugir disso. O time tem que estar comprometido com a qualidade, tem que estar comprometido com o que o cliente espera. Outra coisa que é muito importante é o membro do time tem que entender o que está fazendo. Não é só pegar uma demanda, uma história e beleza, vou fazer conforme está escrito, ok, mas eu não sei o que isso faz, entendeu? Por que o cliente precisa disso? O time inteiro tem que estar sabendo. Então, geralmente o que se tem quando você entra num time novo, por exemplo, é uma transferência de conhecimento, onde alguém que tem bastante conhecimento do produto em produção, por que o cliente usa aquilo, o que ele faz com aquilo, por que agrega valor ao cliente. Isso tem que ser passado para o time inteiro e compartilhado conhecimento. Dando todo mundo inteirado sobre o que faz, fica até mais fácil de absorver e entender o que o cliente quer de novidade. E falando um pouquinho de comportamental, não sei por que veio isso, você comentou um pouco do espírito de equipe, né? Eu acho que também atrapalha na qualidade do software quando você tem uma pessoa, ou mais, né? Mas pensando em uma pessoa que ela não está antenada no momento que a empresa está vivendo ou que o sistema que está sendo construído está vivendo, né? Porque às vezes o cara é muito desconexo, o cara é muito na dele, daí tipo acaba atrapalhando assim o contexto da equipe. A parte que diz que o cara tem que desenvolver é a parte que atrapalha o resto, entendeu? Que precisa ser reescrita. Bom, não vou citar nomes, mas na outra empresa onde eu trabalhei, inclusive com o Alex, tinha um cidadão lá que você tinha que ficar refazendo o trabalho do cara, velho. Mas eu não vou falar quem que é o cara, né? Então. Mas, você tem que ficar refazendo o trabalho de uma outra pessoa, porque ela não tá entendendo o momento e a importância do que tá sendo feito ali. Isso é uma coisa que, na minha opinião, assim, impacta diretamente na qualidade final do produto. Sem sombra de dúvida, né? É o que a gente até conversou no podcast que saiu passado aí sobre ágil, com o Fusca, que a equipe, cara, tem que estar unida, tem que ser uma engrenagem, tem que funcionar todo mundo como se fosse uma máquina só para o produto sair direito. Quando você tem uma engrenagem que não funciona, cara, ela vai atrasar a máquina inteira. Isso é um ponto. Inclusive, no maravilhoso ágil, como eu costumo chamar carinhosamente, a gente tem duas formas de trabalhar isso. A primeira é a função do Scrum Master ver o que o time está fazendo e o que está acontecendo. Então, ele por si só deve ter o controle da situação e entender o que cada um está entregando, qual a capacidade de cada um, quando vota lá os pontos para a história, por que o cara tá votando menos, por que o cara tá votando mais, quanto tempo que cada um leva para fazer de acordo com a pontuação da história, enfim, isso tem que estar na mão do Scrum Master, ele tem que saber disso. Qualquer ferramenta de projeto com metodologia ágil aí, Scrum e tal, já gera essa informação ali, pronto. Aí ele consegue trabalhar com dessa forma. A segunda coisa é um evento que tem dentro do metodologia
metodologia ágil, que é a Pitch Review? Não, a retrospectiva. Inclusive, o segundo ponto é que retrospectiva, que é onde você pontua o que afetou de ruim, o que foi bom, pontos que não precisam melhorar. Então, é nessa retrospectiva que faz e deve ser apontado mesmo. É um problema assim, assado, cara, não sei. Aí o time tenta a resolução, inclusive com o cidadão lá para saber, né? Conversar e tal. É tudo uma questão de conversa e transparência. Eu acho que transparência é essencial nesse sentido. Pode ser um problema no sentido de talvez o colaborador não tenha conhecimento da tecnologia que está trabalhando, pode ser várias coisas, entendeu? Na retrospectiva a gente já faz os apontamentos disso, porque afeta realmente a qualidade, né, do produto, o comprometimento do time, e é apontado uma solução também. Então, na retrospectiva, a função é lá, que foi de ruim e qual a solução proposta para resolver isso. E uma pergunta para o Alex, mas também eu prevejo aí algumas piadas, provavelmente do Burda. Mas, Como assim, cara? Você tá falando que eu sou o piadista do podcast? olha a pergunta. Na sua opinião, Alex, o que é um produto ruim? O que é um produto que não tem qualidade, né? Assim, falando de software. Mas essa é uma resposta bem fácil, na verdade. Um produto ruim é um produto que, quando você pega o resultado dele e compara com o que foi requisitado, eles não coincidem. Então, o teu produto que foi requisitado pelo kit não bate com o que você está entregando. Isso é um produto ruim. Eu acho que é a resposta mais simples que se pode dar, né? Mas a questão, eu acho que sobre isso, agora vem uma coisa importante que eu pensei aqui agora. A questão é que muitas empresas trocam isso, porque aqui a gente tá falando do contexto de software, né? Um software que seria bom pro cliente, seria o que funciona e o que ele queria. Realmente, tipo, atende as expectativas dele, as funcionalidades funcionam, tudo bem, sem bugs. Só que tem muita empresa que tem um software ruim nessa visão. O software tem bugs, é meia boca pro cliente, mas tá lá, funciona, e o cliente paga, ele converte. E a empresa tá feliz com isso, porque o cliente tá pagando, é o que importa para ela. E isso é uma coisa que eu acho muito difícil as empresas verem, essa balança assim do ter um software de qualidade ou ter o cliente pagando, porque tem empresas que não têm essa visão que um software bom vai ter bons clientes. Se o cliente tá pagando e o software é meia boca, vai continuar sendo meia boca. E grande parte do mercado funciona assim. É uma coisa que me deixa arrepiado e eu não gostaria que fosse assim. Eu concordo, mas é por isso que os carros da Toyota são mais caros do que os outros. Essa questão, eles, para ter essa qualidade, eles acabam elevando o valor do produto. Exatamente. Mesmo. Então eles ganham com qualidade. Ao contrário dos outros que ganham com demanda. É a questão de coisa mais ou menos, ou faço bem feito ou cobro mais. Em grande escala eu posso cobrar menos, mas inclusive, assim, eu tenho um exemplo, nem sei se eu posso fazer algum tipo de jabá, onde o Anderson, que participou do outro podcast, ele trabalha, eles têm um canal lá onde o cliente pode sugerir melhorias no sistema, e essas melhorias vão com backlog, sabe? E, inclusive, outros clientes podem votar nessas melhorias, as que tiver maior voto vai entrar em prioridade no backlog. Ô, louco, sério? Isso é bacana. Então, eles têm muito feedback dos clientes, eles vão lá e votam, realmente a gente precisa disso. Quando tem uma pontuação X e tem um time certo lá deles, né? Eu não sei como funciona exatamente, mas vai pro backlog e eles implementam aquilo lá. Óbvio, se não for uma coisa absurda, né? Eu quero emitir uma nota japonesa. Isso não existe, porque no contexto brasileiro ainda, né? A gente não, né? A VHCista no contexto brasileiro. Isso funciona até cair no não salvo, esse tipo de votação. Sim, inclusive rolou agora na Copa, né? Sim. Bom, mas é uma ideia legal pro podcast, hein? Colocar o tema lá e que a galera mais votar. É bem interessante. Isso entra numa questão de qualidade mesmo. Então consegue ter o feedback do cliente. Como são clientes gratuitos, a gente não tem alguém pedindo essa demanda exatamente, mas a gente pode ouvir através de pesquisas de satisfação, esse tipo de coisa, o que está agradando, o que está desagradando o cliente, o que ele quer. Aí a gente consegue produzir conteúdo relacionado a isso. Escutou, ouvinte? Então você que tem alguma sugestão para o PodTag, comenta nas nossas redes sociais ou no Castbox que a gente está ouvindo vocês e respondendo. O Luiz tem todo o prazer de responder as pessoas, ele adora fazer isso. A primeira coisa que ele faz quando acorda, e eu só vou lá e dou like. Daí faz a votação, daí daqui a pouco nós estamos fazendo um podcast sobre cachorro. Mas é isso que importa, é a opinião de todos. Paciência, é isso que o público quer ouvir, é isso que eu farei. Ia ser legal.
Caraca, velho, eu não sei nem como é que a gente tem ouvinte ainda, cara. Inclusive, eu tô esperando o podcast sobre migração para o Canadá. Ou vai ser Eu votei lá. Vai. Então, virou um quadro agora, como você ouvinte já conhece, já está Sim. sabendo. E o Canadá é um dos que já está no nosso backlog. Olha aí. Se você tem outros países que você quer conhecer também, deixa aí na descrição. A gente passar na frente da indicação do Alex. Como é que está sendo sua vida nessa questão de QA? Em questão de satisfação pessoal mesmo. Então, no início, eu entrei assim, eu nem sabia o que era, como era, que funcionava a qualidade de software e tal. Aí eu trabalhei numa empresa como estagiário, aí eu tinha que bater ponto no sistema lá, era bem chato, eu automatizei isso pra mim e aí eu entrei no mundo. Começou bem. Isso não se faz, mas eu aprendi, né? Então, eu sou, assim, eu acho, faz bastante tempo, nem era falado muito sobre automação ainda, era muito teste manual e tal. Na época, eu só fiz um script lá porque sim, e acabei trabalhando em alguns projetos legais e automatizando. Foi bem interessante. Usando o Selenium da vida, assim, pra clicar na interface, Exato, né? o Selenium tava na versão 1 ainda, quando eu fiz. Agora já evoluiu muito, né? Nem dava pra usar, não tinha tanto recurso na época, mas conforme as coisas vão crescendo, principalmente projetos de automação, que é o meu foco de trabalho hoje em dia, faz um tempo, é bem gratificante você ver o teu filho nascendo, sabe? Vocês são desenvolvedores devem saber mais do que eu sobre isso. Quando você cria alguma coisa, dá uma satisfação absurda de ver aquilo funcionando e funcionando bem, sabe? Sim, inclusive eu vou ver esse nascimento amanhã, que hoje eu coloquei em produção o meu teste automatizado do web service da empresa que eu tô trabalhando. Vamos ver se amanhã ele vai ter rodado certinho. Eu espero que sim, ou não. E Eu também espero que sim. Bastante falhas para evitar. Não, as falhas eles podem achar, eu espero que não apareça uma falha no teste. Isso acontece, é quem que vai testar o teste. Daí... Exato. E você tem alguma dica de ferramentas para quem quer começar a trabalhar com testes automatizados e, bom, qualidade de uma maneira em geral, né? Eu já tenho uma na minha cabeça, que é o Sonar, que eu tenho utilizado em todos os projetos. Você vai escrevendo o código e ele já vai dando uma lida ali para você, no sentido de clean code, né? Pô, remove esse if que não está sendo usado, essa variável aqui está perdida, podia ter escrito isso aqui de uma forma melhor, é bem interessante. Isso é um linker quase, né? Isso, o Sonar Cube, ele faz isso de uma maneira um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais rígida, e você consegue automatizar também, né? Todo o processo de build, ele faz toda uma conferência antes de autorizar o build, por assim dizer. Mas seria legal conhecer quais são as ferramentas usadas pelo time de QA para isso. Sim, tendo um CI da vida lá, um Jenkins ou algo do gênero, você consegue colocar o Sonar para rodar na hora que faz um commit lá, alguma coisa, ele varre o código através de regras pré-estabelecidas pelo QA. O QA entra no Sonar, cria as regras lá sobre código, ou até mesmo algum desenvolvedor sênior, ou enfim, quem estiver configurando o Sonar, entra lá, configura para a linguagem X, eu tenho pacotes já prontos, de acordo com a linguagem, já vem um monte, tem coisa que me atende, tem coisa que não, tem coisa que é padrão só na minha empresa, tem coisa que não. Eu achei que quem configurava o Sonar era o pescador, cara. Puta merda. Piada bosta. É que eu tava processando a piada, desculpa. Essa piada foi reprovada pelo QA, cara. Para gerenciamento, a gente pode considerar qualquer ferramenta de gerenciamento, Scrum, metodologia ágil de histórias, como um gerenciamento de QA também. Então, você consegue mensurar através da história, o ciclo de vida da história, como que ela está indo, quantas issues, bugs foram abertos para ela e etc, né? Para controle mesmo de qualidade. Para automação, a gente tem algumas ferramentas baseadas no front-end, Selenium, que é a base, eu acho, de toda a automação de front. Aí a linguagem pode variar bastante com alguns frameworks. Para o Java tem JUnit, TestNG, tem Cucumber. Para Ruby tem o Cucumber também. Python tem o Robot. Para C# tem o SpecFlow. E assim vai. Para PHP tem o Behat. Então, cada linguagem tem o seu par voltado para automação. Todas essas que eu citei aqui usam Selenium por trás.
Independente se você vê lá o Selenium ou não, ele roda por trás de tudo isso. Tem algumas ferramentas que são o Selenium IDE, o Catalan. O Catalan é bem legal, porque ele roda o Java por trás ali. O Selenium IDE... Você falou que é legal porque roda o Java por trás? Foi meio estranho, quase, né? É porque ele consegue, sabe, os gráficos de uso de memória, ele consegue chegar no máximo, daí fica bonito. Não, eu vou explicar isso. É que roda uma linguagem por trás e essa linguagem você consegue editar para otimizar, entendeu? A gente sabe na desenvolvimento que qualquer coisa que é gerada automática não é sempre da melhor jeito. Tinha isso no Dreamweaver. Dreamweaver é antigo, as pessoas usam ainda, não sei. Eu espero que não, e se usem, se algum ouvinte usa, pare de usar Eu hoje. lembro que o Dreamweaver, você arrastar os componentes... É o princípio da Wix, né? Só que um código muito feio, cara, ele gerava um código horrível. Exatamente, que quebrava a performance, enfim, tinha altos problemas. Isso aí é orientação a objeto. Então, o Catalan, ele gera esse código, mas dá pra trabalhar em cima. O Selenium IDE, que geralmente é por quem está começando a automação, a minha dica é não. Como assim, tua dica não? Só parou nisso? Caraca, Porque realmente é muito... Eu tô pensando em como falar mal da ferramenta sem agredir muito, mas ela é uma ferramenta muito limitada e é perda de tempo investir tempo estudando ela, entendeu? É mais fácil você aprender a linguagem, a automação, do que utilizar o Selenium IDE. O Selenium IDE ele é fácil porque você dá um clique e testa manual e ele grava todo o passo que você fez e gera um script. Então, cara, eu tenho uma sugestão que é muito bacana de teste de interface, que eu tropecei nela esses dias, na realidade, que é o Ghost Inspector. A Pira, ele é um plugin para navegador, que você consegue gravar a rotina que você fez de teste com os cliques na tela, e esse vira um teste que ele executa. Ele tem plano gratuito e tem os planos pagos. Claro que cada um tem sua limitação, mas é uma forma muito, muito rápida e simples de se gerar testes. Sim, o Ghost... E eu tropecei nele sem querer essa semana. O Ghost Inspector é bem tranquilo mesmo de trabalhar. Ele roda com JavaScript, né, puro. Aí ele se conecta numa DevCloud para rodar os testes de acordo com o browser que você quer. Bem legal. E nele dá para criar também builds de testes, suítes inteiras, né? Você cria os testes, você pode reaproveitar testes nele. É bem interessante mesmo. E ele usa JavaScript puro. Então, se você tem algum sistema que tem algum problema de JavaScript, de carregar, eu vejo bastante isso, ele pode dar algum BOzinho aí. É que facilita bastante essa questão da criação do teste, né? Facilita. Eu sempre editei tudo, então eu usei o plugin para gravar os passos, acho que 2 vezes. Os restos todos eu escrevi na mão mesmo, mas dentro do Ghost Inspector em JavaScript. Ele é bem, Louco, bacana. ele é bem intuitivo para escrever teste também, sabe? Sem precisar gravar, assim. Então é uma combo que você escolhe. Eu quero clicar, você coloca o seletor CSS dele aí, já é. Massa, isso é bacana. o Google tem, na verdade, não é só para testes, né? Mas tem o Puppeteer, né? Que é um Chrome que você roda por linha de comando, aí você consegue navegar por seletores, né? E eu já usei para fazer testes, não é indicada para testes, mas pelo menos ajuda bastante a fazer tarefa automatizada. É bem bacana. Vou deixar o link de tudo isso aqui. Tipo, bateu o ponto, Luiz? Bateu o ponto, cara, é proibido. Bateu o ponto. Não, mas às vezes, sei lá, eu usei ele numa aplicação para copiar coisa do site lá do cliente. Copiar não, rapaz. Você estava fazendo um crawler de informações úteis para o seu cliente. Copiar é uma palavra muito chula. Não, cara, do site anterior dele precisava migrar o conteúdo. Daí ele só tinha no site antigo, né? E eu peguei e fiz lá parado. São ferramentas boas, assim. Linguagem, geralmente, eu acho que hoje em dia a Ruby é a que está mais evoluída no sentido de automação. A Ruby é uma mãe, até para desenvolver, quanto para automatizar. É uma mãe de 80 anos, né? Com a velocidade que lava a louça. Essa piada foi boa, quero risadas, pô. Faz favor, Paulo. Cara, eu não entendi. Cara, que o Ruby é lento pra executar, porra. Eu tenho que explicar essa piada. Então, a gente tem ferramentas que não abrem e testam o front-end, que é o Phantom.js. Ele cria um browser fantasma e não abre o browser e executa a aplicação. É pouco usual porque você não consegue evidenciar o teste, se ele passou ou não. Então, é mais quando você quer rodar uma aplicação muito rápida e rapidamente para ver se está tudo passando, para dar no cliente. Eu já tive casos de ter que esperar um componente aparecer na tela, que é
performance e tal, então tem que usar meios alternativos para isso. Cara, sabe o que você abrir a API do Google Maps, abrir o Maps, ele demorar tipo 1 minuto e 40, 2 minutos pra abrir? Isso é feature, é pra testar a paciência das pessoas. Cara, isso aí é Big Data. Você tá coletando aí dados sobre a paciência das pessoas. Exatamente, tá vendendo essa informação. Conhece uma empresa que compra, hein? Sobre trabalhar na área de QA, é uma área que está crescendo bastante, tem muita vaga no mercado, estão pagando bem, eu diria que até mais do que desenvolvedor, pelo que eu tô vendo aí de ofertas, não sei o salário de cada um aqui, mas vale a pena investir. Se hoje eu começaria a estudar ou trabalhar em alguma área relacionada à tecnologia, eu iria para a área de QA. Eu diria que, adendo a isso, que é uma ótima forma de você aprender a desenvolver bons códigos, cara. Porque você testando o código dos outros, você consegue ver o que acaba passando no dia a dia, o pessoal não presta atenção para só entregar o negócio rápido. E você criando os testes para isso, você literalmente vira um programador muito melhor. Isso não é indiscutível, assim. Tem uma metodologia bem boa, que é conhecida como TDD, eu acho que vocês devem conhecer, que é criado os testes automatizados. Teste depois do deploy, né? TDD, que é o desenvolvimento baseado em testes. Você cria a bateria de testes automatizados antes de começar a desenvolver e vai desenvolvendo para passar cada teste que foi escrito. Então, geralmente não se desenvolve todos automatizados, métodos e tal. Aí você vai rodar a primeira vez sem ter nada, vão falhar todos os testes. Aí você cria o primeiro método e esses métodos que você vai criando vai passando os testes a cada vez que você roda. Essa é uma metodologia bem boa de trabalhar assim para garantir a qualidade, né? O pessoal usa isso bastante em software que é muito crítico, né? Porque acaba tendo um desenvolvimento, a meu ver, um pouquinho mais lento, pelo simples fato que eu não estou acostumado a fazer isso. Talvez se eu tivesse acostumado a desenvolver com TDD todos os dias fosse uma coisa mais produtiva. Mas você consegue garantir a eficiência da coisa, né? Garantir a confiabilidade do software. O único problema do TDD que é mencionado é que ele tira um pouco a comunicação do desenvolvedor com o restante do time. Então, nem sempre é o QA que faz isso, às vezes pode ser o próprio desenvolvedor. Ele fica ali só matando aquilo ali, só matando os testes, né, passando cada um deles, e acaba tendo uma queda de comunicação ali com o restante do time, porque ele já tem tudo que ele precisa ali, né? Ele pode perder alguma atualização, mas é um ponto só de problema, né? Aí vem o BDD, que é o que eu já comentei antes, que é o desenvolvimento baseado em comportamento. Aí é criado um documento e esse documento vai para todo mundo. Inclusive, ele serve para automatizar também. Então, é uma linguagem de alto nível, que dá para automatizar ela. Ela é uma linguagem, mas é muito alto nível, é absurdamente alto nível. Não sei se já chegaram a ver isso em algum lugar. A linguagem é assim, dado que eu sou administrador do sistema, quando eu acesso o sistema e clico no botão adicionar cliente, eu consigo cadastrar um cliente com sucesso. E esse foi mais um episódio do PodTag. E eu agradeço mais uma vez você, Alex, por ter participado conosco. Sempre que você quiser gravar, você é sempre muito bem-vindo aqui. O pessoal gostou bastante do episódio da AdSense. Espero que gostem também sobre esse episódio de qualidade. E eu convido você, ouvinte, a escrever códigos melhores e fazer o sistema cada vez mais cheirosinho. Eu agradeço, Alex, por ter participado mais uma vez do PodTag, que as pessoas tenham ganho dinheiro com aquelas dicas que ele deu no episódio sobre AdSense, e que agora elas aprendam a testar os softwares de uma maneira eficiente, que poupe seu tempo e faça um produto melhor para sua empresa. E muito obrigado, Alex, por ter participado. Muito obrigado, Alex, por participar mais desse episódio do PodTag. E recomendo a vocês que façam testes antes do deploy, não depois. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, que venham mais episódios. Espero que quem esteja ouvindo tenha aprendido bastante com o meu conhecimento. Se quiserem me procurar em algum lugar, pode me achar. Quem quiser me encontrar, pode procurar lá no grupo. Estou sempre por lá também, dando uma olhada. É isso aí. Então, esse é mais um episódio. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, curta no Cashbox, curta nos aplicativos que você está ouvindo. E é isso aí, tag, abraços, tchau!